Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer 5 ações que estão extremamente baratas e elas são, na minha opinião, as maiores oportunidades da Bolsa para o ano de 2025. E muitas dessas aqui que eu vou falar para vocês estão extremamente descontadas, podem dobrar na cotação e pagar excelentes dividendos, então podem se amplificar um retorno bastante interessante para vocês. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque a última aqui dessa lista, inclusive, tem um potencial de retorno de mais de 2000% no médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre essas ações, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar então sobre essas ações que podem nos trazer esse potencial expressivo. E antes da gente se aprofundar neste assunto, precisamos entender como que a parte de ações pode proporcionar esse retorno. As ações, pessoal, podem trazer o retorno para o acionista, para o investidor, de duas formas. Com a valorização nas ações, então, por exemplo, a ação dobrar ou se valorizar 10 a 20% seu capital aumentem com base nisso, ou, pode proporcionar por via de dividendos, pagamento, uma fatia do lucro que essas empresas distribuem para vocês. Quando esses dois juntos integram uma carteira de investimentos, tanto uma ação que proporcione potencial de valorização aliado a um bom pagamento de proventos, o seu retorno total tende a ser extremamente poderoso no médio a longo prazo, tá? Bom, sem mais enrolação, pessoal, a primeira ação aqui dessa lista, que eu acho que tem esse potencial de valorização bastante expressivo no longo prazo e pode proporcionar bons dividendos, são as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, é um banco extremamente conhecido, Ali líder de crédito na parte do agronegócio, banco estatal, fica apenas atrás ali do Itaú, em termos de tamanho de carteira de crédito. Então o Banco do Brasil é um gigante aqui, consequentemente, no Brasil. E tem uma importância sistêmica, Porque é o banco do governo e, consequentemente, o Brasil não conseguiria sobreviver sem o Banco do Brasil, já que o agro, ele fomenta a economia. Mais de 20% do PIB está ligado ao agronegócio. E quando a gente observa aqui, o Banco do Brasil hoje, olhando para em termos de oportunidade, ele parece ser uma oportunidade muito clara. Porque quando a gente olha aqui, para o preço sobre valor patrimonial, as ações do banco estão em 0,69 de PVP. A média do Banco do Brasil é ser cotado em uma vez valor patrimonial. Isso aqui é a média. Então, somente para o Banco do Brasil chegar a ser cotado em uma vez valor de patrimônio, as ações precisariam se valorizar aproximadamente 44,92%. Hoje as ações a 22,32, para ela subir até 42%, ela precisaria valer R$31 na cotação. Então perceba que o Banco do Brasil tem sim esse potencial de valorização bastante expressivo, olhando ali unicamente para valor patrimonial. Aí vocês podem estar pensando, nossa, o PL está esticado, porém esse PL está desatualizado. A própria projeção de lucro para o Banco do Brasil este ano está na faixa de 21 a 25 bilhões. Então, supondo o valor de mercado atual dividido por 23 bi, temos um PL de 5,4, abaixo, obviamente, de sua média histórica, mesmo com essa queda de lucros, E lembre-se que pelo Banco do Brasil ter mais de 60% do seu mercado de crédito na parte de agro, lembre-se que também ele é um banco cíclico, é uma empresa de commodity. Então, às vezes, nesse momento que o PL estica artificialmente, pode ser uma oportunidade, já que empresas cíclicas, quando o cenário está ruim, lucro caindo, parece ser uma oportunidade de comprar, como já aconteceu diversas vezes aqui com o Banco do Brasil. Colocando aqui, preço justo do Graham, tá bom, Pablo, vá direto ao ponto, potencial de valorização. Vamos olhar aqui pela lógica do Benjamin Graham, tá?
Bom, o Banco do Brasil ele teria um potencial de valorização na faixa ali até R$ 51,00, dividido pela cotação atual de 22, potencial de alta de 132% na cotação. E de pagamento de proventos. O provento esse ano tende a ser um pouco mais contido por conta da dificuldade que o banco tem enfrentado no agronegócio. Então vai ficar ali de 5 a 6% ao ano. Mas já para o ano que vem com a retomada de lucros, né, o banco pode sim voltar a abrir a torneira e ter um pagamento de proventos mais generoso a longo prazo, voltando a ficar ali na faixa de 8 a 10% ao ano, tá? Trazendo essa potencialidade média, se eu colocar aqui retorno embutido no preço da ação, tá? Supondo um crescimento aqui contínuo, né, no Banco do Brasil de 10,5% ao ano, mais um dividendo de 8,5%, o banco pode proporcionar 19% ao ano de retorno a longo prazo e até mesmo superar 20% ao ano, a depender do preço que você paga. Então parece ser sim uma belíssima oportunidade para o investidor que está olhando ali para longuíssimo prazo, tanto de valorização e também de bons pagamentos de dividendos, tá? Segunda ação aqui dessa lista, as ações da Petrobras. A Petrobras, maior empresa aí, né, quando a gente olha para a parte de petróleo, também uma empresa cíclica, depende do preço de commodity, mas o cenário está muito favorável. Esse ano está tendo bons dividendos e colocando aqui em termos de múltiplos perspectivas de bons pagamentos de proventos e também potencial de alta, parece ser uma boa empresa. Colocando aqui preço justo do Graham na empresa, tá? A gente usa a métrica do EBITDA por ação ao invés de lucro por ação, porque o lucro aqui em empresa de commodity, como petróleo, sofre tributação por conta de câmbio, né? E questões fiscais. Então a gente usa mais o EBITDA por ação. Vezes aqui, ó, valor patrimonial, Petrobras hoje teria um preço justo de R$ 83,00. Dividido pela cotação atual na faixa de 31, né, R$31,00, potencial de valorização na faixa de 169%, fora que o provento tende a ser elevado. Se a empresa continuar pagando aí 45% de payout, ele pode ficar nessa faixa tranquilamente de 9 a 10% ao ano. Então, supondo que Petrobras aqui, ó, vá crescer a uma taxa média no longo prazo de 9,1% ao ano e um dividendo médio na faixa de 10, retorno embutido no preço da ação de 19,1% ao ano. Perceba que tem sim potencial de valorização e também bons pagamentos de proventos para vocês, tá? Fora que você pode também se aproveitar, assim como o Banco do Brasil, num ciclo de baixa no preço da commodity, comprar em momentos que o mercado está pessimista, porque quando tudo vai bem, pessoal, realmente aí o preço se estica, aí consequentemente, né, tem aquele oba-oba. Então o melhor momento de você comprar ações de estatais boas são no momento de incerteza, tá? De queda ali pontual nos resultados, já com perspectiva de recuperação para os próximos anos. E Petrobras também está se encaixando neste nível atualmente, tá? Terceira ação aqui dessa lista, as ações da Vale. A Vale também, perceba que é de commodity. Nossa, Pablo, só ação cíclica? Exatamente, esse ano aparentemente, tá? É uma belíssima oportunidade para ações cíclicas. Banco do Brasil com agro, né? Commodities agrícolas, soja, milho, Petrobras com petróleo e Vale com minério de ferro. Perceba que a Vale hoje a R$ 57,00, abaixo dos 60, parece ser uma belíssima oportunidade, já que seu último topo, quando a gente olha aqui, foi ser negociada na faixa aqui de R$ 114,00. Claro que eu não olho somente para a cotação nominal, né, pessoal? A gente tem aqui um estudo, uma avaliação por trás disso. Quando a gente pega aqui, ó, o múltiplo do Graham na empresa, a gente percebe que 22,5 vezes EBITDA por ação e vezes valor patrimonial na faixa de 47, preço justo das ações de R$ 125,00. Dividido pela cotação atual de 57, potencial de alta de aproximadamente 120%. Então hoje a Vale tem muito potencial de apreciação quando a gente considera o preço justo do Graham. Utilizando a lógica do dividendo, a empresa pode sim continuar pagando, porque o payout da Vale é o mesmo da Petrobras. Então, ela pode continuar sim pagando um dividendo bastante interessante para o investidor, na faixa de 7 a 9% ao ano. Então, se a Vale continuar crescendo 9,1% ao ano, porque, né, o ROIC fica no mesmo da Petro, então se usar 1 menos payout vezes ROIC já dá 9,1% ao ano de crescimento. Se for um dividend yield médio na faixa de 10 a 11% ao ano, retorno embutido também no preço da ação de 19,1% ao ano. Pessoal, lembre que isso é só uma estimativa. Vale, Petrobras e Banco do Brasil entregaram bem mais do que isso no longo prazo, tá? Então olha só que é somente uma estimativa. Eu estou considerando isso num cenário conservador. E perceba que mesmo num cenário conservador, essas empresas estão ganhando da renda fixa e de qualquer outro tipo de investimento que você possa analisar, tá? Se vocês também usarem PEG Ratio do Peter Lynch, que pega ali a taxa de crescimento juntamente com a empresa Vale, vocês vão ver que a empresa também está
excessivamente barato. E Vale hoje com essa sinergia tanto do preço do minério caindo, China com ali sistema imobiliário, né? O mercado chinês está enfraquecido, tem ali já uma expectativa de crescimento na produção e demanda por parte de minério de ferro, por parte de petróleo, barril de petróleo e também expectativa de retomada no agronegócio. Eu acho que essas três, Banco do Brasil, Petrobras e Vale, estão realmente uma pechincha, estão dadas, né? O problema é o investidor ter coragem de comprar nesses momentos de dificuldades. E por fim, a última ação aqui da lista, as ações da BR Partners. Essa aqui não é cíclica, tá? É a única ação aqui da lista que não é de commodities. Então, a BR Partners, ela é um banco de investimento que não tem como principal atividade de crédito. Ela ganha com intermediação financeira, tá? E a empresa, ela tem crescido muito nessa parte de wealth, gestão de grandes fortunas, né? Um banco de investimento. Perceba aqui, 51% de margem líquida, números extremamente excelentes, ROI alto, e hoje ela é uma microcap na bolsa. Então perceba que a potencialidade de retorno tende a ser maior, mas claro que com risco mais elevado. Portanto, das small caps que eu analiso aqui na bolsa, eu acho que a BR Partners é uma das menos arriscadas quando a gente coloca em termos de preço e qualidade, já que já passou por diversas crises e continua de pé aqui até hoje. A gente, para calcular aqui esse retorno embutido na BR Partners, vamos aqui precisar da calculadora de juros compostos, porque para olhar para small cap a gente precisa de uma visão mais longa. Não que nas large caps a gente não olhe para o longo prazo, mas aqui small cap o retorno ele tende a ser calculado diferente, então a gente não vai utilizar preço justo do Graham para ela, porque o preço justo do Graham, pessoal, né, a fórmula do preço justo, para quem leu ali o livro do Graham, ele explica o seguinte: só funciona para empresas da velha economia, empresas que já existem há muito tempo, já são maduras, consolidadas, diferentemente da BR Partners, que é uma empresa mais nova, uma empresa menor. Então a gente vai utilizar o indicador do PEG Ratio do Peter Lynch, que é esse daí que eu falei para vocês agora há pouquinho, que você pega a taxa de crescimento da empresa juntamente com o PL. A taxa de crescimento média da BR Partners, vamos calcular isso aqui. Ela cresceu, logicamente, nos últimos anos, 52% ao ano no seu lucro. Mas para tirar uma média, perpetuar isso para o longo prazo, a gente pode considerar 20% ao ano de crescimento. Eu acho mais saudável para uma microcap como ela, que vem crescendo a uma velocidade extremamente acelerada. Então, colocando aqui, ó, consequentemente um PL de 10,19 e dividindo aqui por 20% de crescimento, temos um PEG Ratio de 0,50. O Peter Lynch falava que abaixo de 1 já é uma ação descontada. E perceba que hoje a BRBI, BR Partners, está com 50% de desconto. Sinal que ela tem um potencial de alta de 100%. Para ser cotada pelo seu preço justo, pelo Peter Lynch, que funciona muito bem para small caps, ela precisaria valer hoje na cotação dobrar por 2. Então 17 por 2, ela precisaria valer R$35. Para aí sim ela ser cotada pelo PEG Ratio justo, na faixa de uma vez PEG Ratio, tá? Então olha só que parece ser sim uma bela oportunidade olhando mesmo pro curto prazo, e nem estendi pro longo prazo, calma que a gente vai chegar lá, viu? Olha aqui, ó, e ainda perceba que enquanto esse crescimento todo não acontece, elas já têm pago excelentes dividendos para o investidor, na faixa de 8 a 9% ao ano. Por quê? Porque elas têm ostentado um payout de 80%, e quando eu pego aqui, ó, 1 dividido por 10,19, né, no caso, e multiplico isso aqui, ou seja, vamos lá de novo, ó, 1 dividido por 10,19 e multiplico por 84% de payout, a empresa tem pago um dividendo médio de 8,2% ao ano. Isso aqui na média. Supondo que a taxa de crescimento será de 20%, retorno embutido no preço da ação de 28,2% ao ano, quase 30% ao ano de retorno. Lembrando também que é somente uma estimativa, ela pode dar mais, pode dar menos, aí a gente precisa acompanhar. Mas a tese da empresa é muito boa e a perspectiva de crescimento também é muito boa. Ah, e se eu perpetuar isso aqui para o longo prazo, Pablo, você falou que ela tem 2.000% de retorno? É verdade. Ó, hoje a empresa lucra 200 milhões na média, vamos calcular isso aqui, ó. E supondo que o crescimento dela seja de 20% ao ano para os próximos 10 anos, lá no futuro ela pode estar lucrando 1,2 bilhão de reais. Imagina se o mercado paga um múltiplo médio lá na frente de 13 vezes. Então a gente pode considerar o seguinte aqui para a BRBI. Se lá na frente ela estiver lucrando 1,2 bi e ser cotada para um PL na faixa de 13, temos aqui 15,6 bi de valor de mercado. Se eu dividir esse valor de mercado aqui pelo valor de mercado atual da empresa, que está na faixa de 2 bilhões, temos aqui um potencial de alta de 680% na cotação. Fora também com os dividendos sendo pagos a uma taxa média, né, de 8 a 10% ao ano, você pode ultrapassar
os 2.000% de retorno tranquilamente. Ah, Pablo, pode ser em 10 anos? Mas não, pode ser em 15, mas mesmo assim, ela vai dar 2.000% de retorno. E perceba que para você conseguir 2.000% de retorno em uma large cap, você precisa de muito mais tempo. Você precisa ali de 20, 25 anos, enquanto com uma small cap você consegue reduzir pela metade do tempo. Mas claro que o risco tende a ser mais elevado. Risco de volatilidade, risco de concorrência, tudo isso precisa ser colocado na ponta do lápis. Por isso que quando você investe em small caps, você não vai colocar uma grande fatia do seu portfólio por este quesito de segurança. Você não é dono do futuro. Você não sabe o dia de amanhã. Você só é dono do futuro nas large caps, empresas que você sabe que o Brasil não vai ver sem. Banco do Brasil, por exemplo, nunca vai quebrar, senão leva o Brasil inteiro. Tesouro Nacional salva, então, boa empresa. Petrobras, a mesma coisa, Vale a mesma coisa, né? Agora, uma BRBI, se quebrar, pouco vai fazer falta para o Brasil. Vai chegar uma outra que pode superar ela. Essa é a realidade. Por isso que a gente não vai colocar grande parte da nossa carteira. E vai acompanhar se a empresa está fazendo um bom trabalho. Aparentemente, até o presente momento de hoje, a empresa está indo muito bem. Por isso que tem que cuidar no preço, pagar barato, comprar aí quando está em ciclo de baixa, para que você assegure uma rentabilidade mais interessante no médio e longo prazo. Mas eu acho sim que o futuro da BR Partners tende a ser bastante promissor. Pablo, pelo amor de Deus, meu amigo, que difícil fazer isso que você faz. Eu imagino que você deve estar me xingando agora. O Pablo tá falando grego, meu Deus, sou iniciante em bolsa. Será, Pablo, que você não tem alguma oportunidade para nós que estamos começando agora a investir, não temos tanto tempo? É por isso, pessoal, que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é supimpa, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que você tem acesso a mais de 100 ações aqui, que você pode estudar em tempo real nesta planilha, tá? Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções da planilha serão feitas automaticamente, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça em tempo real, pessoal. Então olha só o poder, algoritmos de negociação extremamente avançados aí para vocês. E terceiro e mais importante fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores do mercado. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você tem preço, teto, projetivo, uma infinidade de benefícios. Mais moleza que isso aí, só sopa de minhoca, mamão com açúcar. Queria eu ter acesso a uma planilha dessa quando eu estava começando. Garanto que teria me poupado muitos erros, muito tempo de estudo e teria me trazido uma potencialidade de retorno mais elevada. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir, eu me interessei. Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado e também estará aqui, pessoal, na bio do canal. Basta você clicar em mais na bio do canal e você já vai ser aqui direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também que você pode se tornar membro aqui do canal, que tem aí um conteúdo de qualidade para você. Então, tendo planilha e tendo membro, tá? Aí vai da sua escolha. Então, eu acho que ter os dois pode trazer um potencial expressivo para vocês. Bom, por este vídeo aqui é isso, pessoal. Eu acho, conclusão, tá? Acho que essas 4 estão extremamente baratas e olha só que legal, eu possuo as 4 ações aqui na carteira. Banco do Brasil, 67% da carteira, BR Partners, 21% da carteira, Petrobras, 10% da carteira e Vale, 0,86% da carteira. Pretendo fazer com que Vale chegue a uma posição parecida com a Petrobras, porque eu acho também uma oportunidade nos cenários atuais. E aí, quem sabe, quando eu engordar a minha posição nessas ações, eu possa colocar alguma outra, talvez uma BB Seguridade, uma empresa do setor de seguro, uma empresa do setor de energia, vai depender do cenário atual. E aí, eu posso ir aumentando as minhas participações aos poucos, sem pressa, porque, pessoal, a pressa é inimiga da perfeição. Essa daqui é, no caso aí, a minha visão no médio a longo prazo. Bom, pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm alguma dessas 4 e qual é a sua perspectiva no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus no próximo vídeo e fui!